Apesar que eu acho que eu não tenho muito assim a complementar, mas vamos lá. Vou só esperar ele colocar. Opa! Só retomar aqui para frente. Bem, eu vou trazer um pouco para a gente pensar sobre o envelhecimento, né? Antes mesmo da gente se aprofundar no que é o envelhecimento na síndrome de Down, eu trago essa imagem para a gente refletir um pouco, né? O que é esse envelhecimento? O que traz essa imagem para vocês? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Dr. Cássio, quer opinar? O que esse trem traz para o senhor? Movimento. Uma determinação. Vou pegar outra pessoa. Dona Cida, o que o trem traz para a senhora? A locomotiva. Tá. Passagem. Doutora Dani? Viagem. Vamos trazer para a nossa vida, né? A locomotiva é o caminho, a nossa vida é um caminho. E aqui eu trago o seguinte: o que esses vagões estão trazendo? A vida é feita de fases. E cada vagãozinho que eu estou trazendo aqui, eu estou falando de uma fase da vida. É um processo, o envelhecimento. Então a gente tem aqui nascimento, a primeira infância, adolescência, estou entrando na fase adulta e eu cheguei no envelhecimento. Se eu estou falando de uma locomotiva, a vida não para, ela é contínua. Então, eu trago aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu trago só como uma reflexão. E aí, para a gente entrar um pouquinho em dados demográficos, né? Pensar que o envelhecimento, olha aqui, ó, a gente tem 1 bilhão de pessoas em 1804. E olha a nossa projeção aqui em 2050, nós chegaremos em 9 bilhões. E dentro dessas 9 bilhões de pessoas no mundo, temos o envelhecimento. Então, a gente está muito crescente, né, nesse sentido. Hoje, nós somos 7 bilhões nesse planeta. Imagina isso. E dentro dessa realidade, cadê a deficiência? Ela está aqui também, a deficiência intelectual, a síndrome de Down. E aí eu vou trazer aqui para ilustrar, muitos de vocês já conhecem, né? Mas como nós estamos com um público bastante heterogêneo, né? Então eu trago para também trazer um pouco para a gente se conversar melhor. Nós temos essa pirâmide, né, que hoje essa é a nossa realidade. Nós temos uma base muito grande, que temos muitas crianças ainda, jovens, adolescentes. Então essa força, né, da jovialidade, da fase adulta está bem forte aqui, ó. Então nós somos uma pirâmide. E a projeção para 2040 é que nós nos tornemos um vaso ou um jarro. E o que isso quer dizer? Menos nascimentos, mais pessoas adultas e idosas. Então essa é a nossa tendência. Isso a gente vê dentro da taxa de fecundidade. Temos menos nascimentos e mais pessoas mais velhas. Vou fazer uma pergunta indiscreta aqui para alguns, se não quiserem, não respondam. Quem que está na faixa dos 20 anos? Pode levantar a mão? Legal. Bacana. Aí, dessa turma aqui, vamos lá. 40. Já está ficando mais interessante ainda. 45 para cima. Vamos lá, só para zerar. 45 para cima. 45 a perder de vista. É que eu não vou chegar, né? Vocês estão se escondendo. 45 mais. Não, sério, 45 mais. Olha já quanta gente. Eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar para ver. Temos muita gente e isso é sinal de que estamos envelhecendo. E o que a gente está fazendo para esse envelhecimento? Nós somos esse povo aqui. Nós nos tornaremos, além de
sexagenários, muitos que estão aqui, principalmente a turma dos 20, chegará aos 80 mais até. Seremos os octogenários, e já existem essas pessoas, existem os centenários. É uma parcela até pequena hoje, mas eles estão aí. E essa é a nossa realidade. Aí, na síndrome de Down, eu já vou começar a entrar um pouco mais para a gente dialogar sobre isso. Nós não temos dentro do nosso censo dados específicos sobre quantas pessoas com síndrome de Down são idosas. Nós temos sim dados de pessoas com deficiência no país, né? Mas a gente não tem quantos idosos são. Alguém tem ideia? Então, no país todo, a gente não tem esse dado. Isso aqui é algo para a gente pensar para o futuro. Na próxima estatística, né? Sim. O Armando Júnior vai fazer 50 anos. Olha que lindeza. Tá vendo? Olha só, né? Ai, esse orgulho é tão bom, né? Que benção, né? Olha que coisa bonita. Ele foi um dos nossos artistas agora há pouco, né? Então, assim, a gente tem que pensar assim nesses números, porque se eu volto aqui, nosso país está envelhecendo, as pessoas com síndrome de Down e pessoas com deficiência se encontram dentro desses dados. E o que a gente está fazendo? Onde elas estão? Como que a gente vai descobrir tudo isso para poder fazer um bom trabalho para o futuro? Então, isso é uma expectativa também que a gente precisa pensar. Tá? Aqui eu quero trazer um pouquinho dessa longevidade. Então, assim, em 1929, nós tínhamos uma perspectiva de vida de 9 anos para as pessoas com síndrome de Down. Muito pouco, né? E aí, em 86, também a gente tem uma estimativa de 47 anos. E quando a gente chega no ano 2000, eles já estão passando dos 60 anos. Como acabou de falar, já chegou nos 50 o Armando, né? Mas aqui mesmo, nós temos pessoas que já passaram da casa dos 60. Nosso mais velho, ele tem 64 anos com síndrome de Down. Aqui na PAI de São Paulo, tá? Ele vai até aparecer aqui também. Trago também um dado curioso. O Dr. Zan falou muito bem do Guinness, né? Que está aqui o nosso ranqueado, que é o Kenny Creed. Ele é do Reino Unido e ele comemorou 76 anos. Ele é o Down, né, pessoa com síndrome de Down mais velha. Ele mora numa instituição de longa permanência. É queridíssimo, tratado muito bem, obrigado. Então, por isso que ele está vivendo mais, tá? E vai viver muito mais ainda. Ao lado, o nosso mais velho no Brasil, tá? O senhor Adão, que é um senhorzinho que gosta de tocar uma viola, conversar, muito amigo também, e ele é do Mato Grosso. Então, ele é a pessoa mais velha aqui no país. Nessa época aqui, esse dado aqui já tem uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, então ele já deve estar com 74. Então, quando eu peguei essa informação, eu não atualizei. Peço desculpas, mas ele é o mais velho no país, com síndrome de Down. E aí, esse envelhecer, né? Envelhecer na síndrome de Down. Acabei de falar que a gente tem fases, né? E o que é esse envelhecimento para cada um aqui? Como a gente imagina que seja? O que é esse envelhecer? Alguém tem ideia? Ou é isso que vocês vieram buscar? O que é esse envelhecer? O envelhecer, ele é muito singular, né? O Dr. Zan trouxe muito bem ele trouxe as bases, né, teóricas, e cada um é único aqui dentro. A gente pode ter a mesma idade, nascer gêmeos, mas a gente é muito diferente. Então, existem vários fatores que trazem o envelhecimento de forma diferenciada. E na pessoa com síndrome de Down, isso não é diferente. Vai depender muito do que ele receber em questão de qualidade de vida, alimentação, atividade física, vários fatores que vão trazer esse envelhecimento. E isso é para nós e para eles também, né? E aí a gente fala tanto, por que a importância de um diagnóstico precoce? Por que eu tenho que identificar esse envelhecimento com uma certa antecedência? Eu quero dizer o quê? É o cuidar antes, é me prevenir, fazer ações que vão promover esse um envelhecimento bem sucedido,
né? E o importante disso aqui cabe aos profissionais também estarem atentos quanto a isso. Um olhar diferenciado, mais refinado, mais sintético, né? Assim, eu vou olhar aquela pessoa diferente. Eu trago só um dado, o Dr. Zan já se colocou bem, né? Então acho que a gente tem que entender que na síndrome de Down existem estudos que comprovam o envelhecimento precoce, que são a maior incidência em diabetes, alterações psiquiátricas, afetivas súbitas, autocuidado, essa capacidade cognitiva adaptativa de socialização, apatia, tendência a desenvolvimento da doença do tipo Alzheimer. Então esses estudos, eles indicam um envelhecimento precoce. Né? Existem estudos que apontam, mas o Dr. Zan já trouxe, né? Então eu não vou entrar em detalhes, é só mesmo informativo. Que também quero ser breve, né? Porque acho que a gente pode ter muitas perguntas. Rede é outro grande nó que nós temos. O que é essa rede? Nós temos atendimento para todos nessa fase da vida? Será que a gente realmente tem? Então aqui eu trago para a gente pensar, né, o que é essa rede. No momento, nós temos alguns modelos de atendimento. Então nós temos alguns modelos de atendimento em centro de convivência, centro-dia, centro intergeracional, que é um modelo novo aqui no país também, no país não, mais precisamente no município de São Paulo. E esse é um trabalho que na Europa já vem acontecendo há bastante tempo, e aqui ele está começando. A própria rede de suporte, né? Nós temos uma rede ainda que precisa ser melhor explorada, melhor trabalhada, capacitada para receber também, né? Então a gente tem que se aprofundar, e essa rede ainda, a gente tem algumas, mas ela ainda é incipiente, né? Para essa atenção toda, porque eles estão envelhecendo. E aí eu quero trazer um pouquinho para a gente também conhecer o trabalho que a organização faz. A PAI de São Paulo tem uma área específica nesse atendimento, as pessoas que se encontram nessa fase da vida. E dentro dessa proposta, nós entendemos que, né, eu já comentei que existe um diagnóstico precoce, na verdade uma atenção precoce, né? Dentro do nosso trabalho, a gente realiza uma avaliação especializada, que é feita por profissionais de saúde, onde eles identificam possíveis sinais de envelhecimento. É feito por uma equipe que é a psicóloga, a fono, a TO e a físio. Elas fazem uma avaliação após o diagnóstico de deficiência intelectual, que é encaminhado para essa área, e esses profissionais avaliam com mais precisão, com um olhar um pouco mais aprofundado. São especialistas em envelhecimento. Então a pessoa entra, e após a sua entrada, há um detalhe bastante importante que eu vou trazer à frente. A gente tem um critério de corte para entrar no atendimento, antes de passar pela triagem. Eu já vou falar logo mais. E após eles entrarem, eles vão passar por uma bateria de protocolos específicos e adaptados que nós temos aqui, que nós chamamos de avaliação multidimensional ou avaliação geriátrica ampla. Ela foi adaptada para atender as necessidades da pessoa com deficiência intelectual. Essa avaliação, ela vai gerar para a gente um planejamento de vida, e a gente utiliza também um protocolo específico, que é o projeto terapêutico singular, que nos permite fazer ações com a pessoa, com a família e com a própria área, né? No sentido de que, assim, qual é o seu planejamento de vida, como vai ser a sua vida daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então a gente começa a conversar aqui nessa tríade, né? Ela é extremamente importante, senão a gente não consegue efetivar o nosso trabalho. E para esse planejamento, ele também indica as ações internas que nós vamos realizar. Então, dentro desse olhar, avaliação especializada, planejamento de vida, eu gero um trabalho efetivo dentro da organização, que são através de oficinas com profissionais, são educadores, que também veem o envelhecimento com uma forma um pouco mais refinada. Dentro dessas oficinas nós vamos ter projetos transversais. Um deles é saídas, né? O Dr. Zan falou muito bem sobre isso. É importante ter lazer, conviver com o outro, conhecer culturas diferentes. Então a gente promove isso também aqui dentro da proposta das oficinas.
um atendimento, um apoio a essa família. Então, muitas vezes, como eu lido com isso, ou quem vai ficar com quem no momento da minha partida. Então, o profissional técnico, ele nesse planejamento, que é um monitoramento que nós fazemos, né, a cada 4 meses, existem ações que são da própria organização e também da própria família. Então, não dá para a gente trabalhar sozinho. E a própria questão da inclusão na comunidade. Então, a gente, quando começa a fazer esses projetos transversais, a gente está entendendo também que precisamos trabalhar com os equipamentos e os recursos. Aqui também é uma visão geral, né? O nosso objetivo de atuação aqui na PAI de São Paulo é manter funcionalidade. Se eu identifiquei aqui no anterior, que eu falei para vocês das avaliações, é um marco 0. Então, eu sei exatamente a fotografia dele hoje. E dentro dessa fotografia, a gente entende que vamos fazer ações das áreas da vida, considerando todas essas áreas, autocuidado, interação social, a comunicação, mobilidade e locomoção, cognição, controle de esfíncteres e aspectos psicológicos. Essas ações de saúde, mais as estratégias socioassistenciais, nos contribuem para que o trabalho seja efetivamente dentro da manutenção de funcionalidade. Então, isso é mensurado, aplicado protocolos, relatórios e discussões com uma equipe multiprofissional e uma discussão interdisciplinar. Então, a gente está falando de uma pessoa, então quando eu falo dela, ela é única, é singular, e a gente trata desse trabalho todo individualmente. Quando eu falei desse critério de entrada, aqui nós há algum tempo tivemos um diálogo com o nosso ambulatório, porque a gente entendia que assim, precisava ter uma porta de entrada. Então, para essa porta de entrada, nós discutimos, e a nossa base para a pessoa entrar, primeiro ponto, ela tem que ter deficiência intelectual, e isso é realizado dentro do ambulatório da organização, pela equipe especializada. Após isso, um outro critério, a pessoa vai para o nosso atendimento após 35 anos, mais. E aí, dentro disso, existe uma avaliação interna, que é aquela triagem que eu falei. A gente vai fazer uma nova avaliação para identificar sinais sugestivos de envelhecimento. E nós utilizamos como base a curva de funcionalidade. Vocês conhecem? Quem conhece essa curva? Então, vou explicar rapidamente como ela funciona, tá? Porque são poucos. A curva, essa curva aqui, é da Organização Mundial de Saúde, tá? Do Guia Global Cidade Amiga do Idoso, que foi discutido em Genebra em 2008. Essa curva aqui, ela diz o seguinte: então, na infância, nós temos um processo de desenvolvimento. Então, a gente está ganhando habilidades, capacidades. Quando a gente chega na fase adulta, jovem, a gente começa a ficar num platô. Então, essa linha verde aqui, tá? Então, tudo que a gente adquiriu nessa primeira fase, a gente vai manter. Daí, quando a gente vai ficando mais velho, existe uma discussão dentro da literatura. Quando a gente chega lá para os 35 anos, a gente começa a ter um declínio. A gente começa a ter perdas. E essas perdas, elas são muito simples, assim, a gente quase não vê, é imperceptível. Então, aqui, a equipe, ela observa esses sinais sutis, né, desse declínio. Então, dentro dessa lógica, então, a gente começa a acompanhar essa pessoa, e aí a gente usa como base esta escala, tá? E aí sim a gente aplica os protocolos de envelhecimento adaptado para o público. Então, a gente consegue fazer isso, e aí a equipe encaminha e a gente avalia. Já aconteceu várias vezes de alguns casos chegarem para nós e eles não terem, ele tem uma questão assim mais de depressão, seja uma ansiedade, alguma coisa, e ele não está envelhecido. Então, a equipe consegue identificar, porque a discussão sempre é com os técnicos de saúde, né? Então, a pessoa é encaminhada para outros serviços. Enquanto isso, e outros casos, sim, eles entram e acabam ficando conosco. E sendo acompanhados, e a gente procura sempre manter essa funcionalidade. O modelo de atendimento, como eu falei, aqui só para dar uma reprisada, nós temos uma atenção individualizada com a pessoa, o atendimento em grupo, que são através das oficinas,
o suporte à família ou o seu cuidador. E além desses 3, a gente entende o seguinte: nós atendemos enquanto ele ainda tem independência e autonomia, então a gente está mantendo a funcionalidade. Quando ele começa a ter muitas perdas, o nosso atendimento ele não contempla esse tipo de atenção neste momento, tá? E nós criamos uma outra ação que chama consultoria multidisciplinar familiar. Esse trabalho, ele é justamente para o apoio à família no momento que ele começa a ter o declínio. A gente falou da curva. Então, ó, a curva. Então a gente ele não consegue ser contemplado dentro do modelo que nós temos, né, de oficinas no coletivo, e aí a gente vai ter uma atenção individualizada com esta pessoa que já chega nessa fase. Aqui a gente já teve alguns casos que entraram em declínio tiveram diagnóstico de demência, e aí a gente entendeu que ele estava necessitando de outro apoio e não dentro da organização. Então, por isso, a gente entende que ele tem esse apoio, ele continua de uma forma diferenciada, mas o apoio é para o familiar e junto com a pessoa, com outros profissionais envolvidos, né? Já estou quase me acabando. Aqui é dentro do espaço de oficinas. Já sei, vou conseguir o tempo, pode deixar. Esse aqui é o planejamento de vida, como eu comentei, ele é importante dentro do nosso espaço, porque o nosso espaço de atendimento, as oficinas propriamente dito, que são oficinas de artes, oficinas de dança, oficinas de música, atividades físicas, então nós trabalhamos sempre com aquela base dos pilares mesmo do envelhecimento ativo, né? E respeitando toda essa questão da pessoa. E aqui, então falando das oficinas, ele é um espaço de empoderamento, isso a gente fomenta, de criação, então a pessoa pode criar também, não é só reproduzir, de convivência, de aprendizagem. A gente também tem a questão da própria intervenção, eles experimentam coisas novas, esse reconhecimento do próprio limite, enquanto pessoa que está envelhecendo. Ele começa a ver puxa, eu mudei, eu fazia determinadas coisas, hoje não estou conseguindo. Então ele começa a ter consciência do seu envelhecimento. A questão da autonomia e independência, a gente faz um trabalho também que ele mantenha esta questão. E aí tudo isso, como a gente falou, é a atenção individual, as oficinas, os grupos, os projetos, e para gerar isso é gerado tudo a partir do seu planejamento de vida. A gente está falando do trabalho centrado na pessoa. Então, assim, quando nós temos todos esses aspectos envolvidos, quem ganha é o todo. Então, a pessoa ganha, a família ganha e a comunidade toda ganha com isso, né? Então, a gente tem um trabalho em rede, nesse sentido, né? Nessa pequena rede que começa dentro desse espaço e a gente começa a ampliar. Sempre em parceria com família, não dá para fazer nada se o familiar também não for nosso parceiro. E a própria pessoa, ela desejar isso. Enfim, a deficiência, a gente traz para pensar um pouco. Não deve se adaptar à sociedade, muito pelo contrário. A sociedade deve facilitar e entender a todos. Então, quem tem que mudar? São as pessoas com deficiência ou é o nosso ambiente que deve fazer uma reflexão sobre isso? E aí eu quero agradecer a todos pela atenção e obrigada. Vamos às perguntas.